Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Mais Saúde. A partir de agora, na tela da NTV 8.1 Digital e também para você que acompanha o nosso programa através das redes sociais, em especial na página da NTV Patos de Minas no Facebook. Sejam todos muito bem-vindos e o Mais Saúde, você já sabe, é feito para vocês, com vocês e por vocês. A sua participação é o mais importante. A partir de agora você manda a sua pergunta, pode dar a sua opinião, fique bem à vontade, que o programa de hoje vai falar de uma data muito importante. Na próxima segunda-feira se comemora e levanta a bandeira do Dia do Deficiente Físico. Você que tem um familiar, conhece alguém, tem um amigo, ou você que tem na sua família, então vamos falar dessa bandeira importante. A gente vai falar de acessibilidade, vamos falar dessa data e, claro, esclarecendo a sua pergunta. Mas antes de eu chamar a nossa convidada de hoje, eu gostaria de agradecer e fechar aqui no nosso estúdio, mais uma vez embelezando aqui o nosso estúdio no oferecimento da Polo Floricultura. Olha só que maravilha, mais uma vez, esse é o arranjo artificial de rosas. Muito belíssimo, gostaria de mandar um abraço para a Lurdinha e toda a equipe, toda a família da Polo Floricultura, que fica na Major Gotti, no coração de Patos de Minas. O telefone e endereço está aí na sua tela, 3822-2200. Forte abraço, Lurdinha e a turma da Polo Floricultura. Bom, e para falar dessa data importante, o Dia do Deficiente Físico, aqui no estúdio, no programa Mais Saúde, a gente vai bater um papo com ela, que é fisioterapeuta da APAI de Patos de Minas, Sandra Aparecida Cordeiro. Sandra Cordeiro, seja bem-vinda aqui ao programa Mais Saúde. Boa tarde, boa noite. Tudo bem com todo mundo, né? Bom demais. É um prazer imenso estar aqui, né, podendo colaborar com toda a cidade, com toda a população, com algumas informações que se fazem necessárias nesse momento. E uma data importante, como a gente abriu aqui o nosso programa, né? Na próxima segunda-feira, dia 11, né, se comemora aí o Dia do Deficiente Físico. É importante ter uma data, apesar que precisa de um olhar especial, carinhoso, atencioso, né, para os portadores de deficiência, mas ter uma data específica para isso é muito importante. Então, David, eu acho que toda data é muito importante, né? E é uma data que marca para a gente focar e lembrar mais. Porque o ideal seria se a gente não tivesse nem data específica para isso, né? Não teria necessidade de ter uma data específica para um deficiente físico, não tem uma necessidade de ter uma data específica para mim, né? Apesar de eu ter algumas deficiências também físicas. Então, eu acredito que segunda-feira é um dia, sim, da gente focar, firmar e procurar melhorar para todos aqueles que têm essa necessidade. Sim, talvez seja por isso mesmo a importância dessa data, para a gente ter um olhar mais carinhoso e um olhar também das necessidades, né? Da acessibilidade que a gente vai falar aqui. São tantas coisas que enfrentam o portador de necessidade. Se fala é portador de necessidades especiais ou é portador de deficiência ou deficiente físico? Na verdade, quando a gente tem algum problema, a gente não porta, a gente tem. Então a gente é deficiente físico, né? E o deficiente físico, ele se estende não só aquele que frequenta a APAI, a instituição que eu estou representando nesse momento. O deficiente físico ou deficiente é todo aquele que não consegue, que tem alguma limitação para fazer algum desempenho. E se a gente começa a observar o decorrer da vida de todos nós vamos ter ganhos, independente da gente estar sendo estimulado ou não. Nós somos criados para ter ganhos, com deficiência física, mental, intelectual, visual ou não, nós vamos ter ganhos. Da mesma forma, o nosso corpo também, ele vai decair. Todos nós. Então, a tendência é que todos nós, seres humanos, tenhamos ganhos e a tendência é que todos nós tenhamos alguma deficiência. Isso é o ciclo natural, normal, né? Mas, fora isso, tem alguns agravantes que levam as pessoas a ter essa condição um pouco mais delicada. E aí que vale o nosso olhar para ela. E você representando aqui a fisioterapia, né? Sim. A gente já vê desde quando você chegou aqui no estúdio, te conheci hoje, a gente já vê o brilho no seu olhar quando fala, né, da sua área, da fisioterapia. Então conta pra gente a importância da fisioterapia na vida dessas pessoas.
Então, a fisioterapia, como a gente está falando agora na segunda-feira de uma data de uma deficiência física, a fisioterapia trabalha justamente essa parte, essa estrutura física, né? Então, nós somos importantes, assim como outros profissionais da saúde também são importantes nessa área física também. A gente tem que lembrar que o ser humano, ele não é parte, ele é um todo. E diante disso se faz necessário vários profissionais atuando. Agora, nós da Físio temos que ter um olhar extremamente individualizado, focando cada criança, cada adulto. No nosso caso, lá na APAI, nós estamos focando cada criança, né, que a gente está lá, com uma avaliação bem descritiva, delicada, personalizada, individualizada, para a gente focar um tratamento. E aí se faz necessário a organização corporal através das atividades bem direcionadas. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui bem pessoal para você, fica à vontade. Já que você é uma pessoa iluminada e a gente se sente muito à vontade para falar com pessoas iluminadas, né? Como que é o seu dia quando você acorda para ir trabalhar na PAI? Para lidar com essas pessoas, você vai com esse brilho no olhar, vai com essa fé de guerreira, você se sente bem todos os dias. Como que é a sua rotina? A rotina é uma correria, igual a vida de todo mundo, né? Nesse momento delicado de pandemia, mais corrido ainda para todos nós, tanto dentro de casa quanto no trabalho, aqui ou em qualquer outro lugar. Mas, sinceramente, quando eu vou para a instituição, eu me sinto extremamente realizada, né? Eu consigo... Já faz 24 anos que eu atuo como fisioterapeuta, já tem mais de 15 anos que eu estou na instituição e eu tenho um prazer, um carinho enorme em estar, em colaborar com a equipe de trabalho que eu pertenço e tenho mais prazer ainda em atender os meninos e as famílias que estão ali presentes. E acredito que todo mundo que esteja nesta equipe, compondo essa equipe nesse momento, também sinta o que eu estou sentindo. É prazeroso. Hoje mesmo a gente estava fazendo um atendimento, eu e uma fonoaudióloga juntas, e aí o resultado estava muito fantástico. E aí a gente chamou a mãe e falei, nossa, a gente não esperava tanto, né? Como a equipe bem sincronizada consegue auxiliar o deficiente, consegue auxiliar qualquer outro tipo de pessoa, se você tiver um foco naquilo. E eu tenho um prazer imenso em estar na instituição e auxiliar as crianças e as famílias. Vamos aproveitar esse viés aí que você falou, muito importante, e a gente comentou aqui em off, antes de começar o nosso bate-papo, da importância da família, né, para o portador de deficiência. A família precisa sempre estar presente, sempre ajudando, né, sempre tendo paciência, calma e muito amor, né, acima de tudo. Então, David, na pandemia foi um momento muito difícil para todos nós. E se a gente começar a se posicionar no local ou no lugar da família que está com uma criança ou algum adulto com necessidade especial, fica um pouco mais delicado. A gente sente uma dificuldade, uma necessidade maior do que talvez as outras pessoas que não estejam nesse estado no momento. A família ela é de extrema, mas de extrema importância para nós em qualquer momento da nossa vida. Seja família biológica, seja família de coração, de amigos. A gente precisa de apoios, né? E normalmente a gente tem esse apoio em família mesmo. É lá que a gente encrenca, mas é lá que a gente resolve. É lá que a gente fica triste, é lá que fica alegre, onde nós temos força para isso. E a gente percebe que lá na instituição nós temos um vínculo muito grande com todos os familiares e um apoio deles nas terapias. Eles se fazem presente nos auxiliando, respondendo às nossas orientações. E nós percebemos isso na pandemia. No início da pandemia, tudo estava muito estranho, muito novo. Todos nós amedrontados, né? Porque muitas das nossas crianças que ali vão não conseguem usar máscara, nem fazer higiene com álcool gel o tempo todo. E aí, então, as famílias ficaram muito tensas e nós também, profissionais da saúde da instituição. E aí nós fomos orientados a realizar os atendimentos remotos. E como é que uma fisioterapeuta faz um atendimento remoto para um deficiente físico? Seria tecnologia assistida? Isso, seria isso? Em si. Isso, mas aí a gente foi pensar, é tudo novo, para mim, para todas as minhas colegas, é para todos. Mas para nós, nós somos uma equipe de 4 fisioterapeutas na instituição hoje, nesse momento. E aí a gente fala, como é que vai ser? E agora, né? O que nós fizemos? Tivemos que contar com a família. E foi aí que nós descobrimos que talvez essa parte de atendimento remoto, que eu acho que é para todos nós, não vai terminar na vida.
Ajudou bastante? Ajudou? Então, é porque as famílias que estavam bem comprometidas, nos orientando, todas as crianças conseguiram manter o seu quadro físico ou tiveram ganhos. Porque as famílias estavam presentes. Nessa volta já de forma presencial, nessa volta dos alunos à PAI, você percebeu isso, a evolução? Sim, de que muitos. Bacana, que bacana. De muitos, sim. Mas não são todas as famílias que conseguem. Existe manejo, é assim mesmo. Mas algumas atividades que as famílias conseguiam fazer em casa, os nossos atendimentos estavam sendo feitos por videochamada. E aí, a criança, a mãe, o pai, então nós envolvemos a família toda. E o que foi mais interessante de tudo é que a família se envolveu. E talvez, sabe, David, quando as crianças iam para a instituição, ficava lá comigo, com o fulano, com o ciclano, a família ficava de fora e deixava. A gente passava os deveres de casa, contava com o feitio da família, né? Mas nem sempre isso acontecia. Mas a gente acreditava e continua acreditando. Só que nesse momento da pandemia, foi necessário a família estar junto e fazer. Então foi muito importante, porque as famílias que estiveram presentes, fazendo, seguindo orientações, dúvidas, onde que eu pego, Sandra, como é que eu faço aquilo, foi fantástico. Aí nós percebemos que as crianças tiveram ganhos, muitos ganhos, e aí a família se uniu. A família viu a importância do estar presente, de como ela é capaz de acolher, aceitar e auxiliar no desenvolvimento das crianças. Foi sensacional. Foi muito bom. E aí eles voltaram e a gente continua dando atendimento. Claro que nós somos técnicos formados para isso, técnicos nessa parte técnica de fisioterapia, sim, claro, né? Nós somos capazes, treinados para isso. Mas por que a família que vive o tempo todo não pode fazer esse tipo de coisa? Essas são as falas também do presidente de APAI, né? A gente teve a honra de bater um papo com ele aqui no programa. E ele falava muito disso e a gente percebia também, não pode-se dizer ansiedade, mas daquela carência, daquela falta do afeto presencial, porque vocês acabam tendo esse contato, esse afeto, esse carinho maior ali presencialmente com os alunos, né? Vocês também sentiram isso? Não, é claro, a gente valoriza a família nesse sentido, mas o nosso atendimento presencial é outra coisa, né? Para todo mundo é assim, né? Então, esse retorno, quando a família voltou com a criança para dentro da instituição, com todos os cuidados, foi feito de uma forma fantástica. A vontade que eles estavam de estar presente, inclusive nas atividades. As respostas nas atividades eram tão precisas, tão presentes e evidentes para todos nós. E aí a gente começa a entender, na verdade, né, quão importante é o trabalho de cada um de nós dentro da instituição. Eu percebo a troca de experiências que vocês têm, né? Vocês também aprendem muito com os portadores de deficiência, que é o nosso tema desse bloco. A gente vai rapidinho para o intervalo e eu volto já aqui no Mais Saúde. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde na tela da NTV 8.1 e também através do Facebook na NTV Patos de Minas. E o nosso tema nesse bloco, a gente continua falando com a fisioterapeuta da PAI, a Sandra Cordeiro, e a gente falando da importância da próxima segunda-feira, dia 11, o Dia do Deficiente Físico, mas o que é mais importante também é o que a gente estava comentando no final do bloco anterior e também aqui nos bastidores sobre a família, como a família tem evoluído junto com o filho, com o parente, com o amigo, né? A família, a gente falou que é importante em todos os sentidos, né? Mas eu volto até a afirmar que quando a família está presente, dando esse respaldo, essa resposta para nós, a criança evolui muito mais. Fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, né? O envolvimento familiar foca muito no desenvolvimento da criança. Então é importantíssimo a família estar unida e presente. Que família com pai, sem pai, família sem mãe, com mãe, a família, o meio em que a criança está inserido, ele tem que estar unido, preparado e querendo
auxiliar e fazer com que a criança cresça e desenvolva. Ô Sandra, eu gostaria de fazer uma pergunta direta para você. Eu acho que você é a pessoa certa no momento certo para responder, e eu percebo que você é muito franca. E quando a gente fala dessa bandeira dos portadores de deficiência, você, nos dias de hoje, na sua opinião, claro, você ainda vê muita discriminação, muito preconceito com os portadores? Infelizmente, né? A gente tem preconceito. Até nos dias de hoje? Mas não é só com deficiente, né? O mundo está carente desse amor e desse olhar modificado, né? E acredito até que a pandemia esteja aqui para isso, para nos auxiliar. Mas com relação ao portador, a pessoa com deficiência, não é diferente não. E tem muita gente, a maioria das pessoas se afastam, olham indignado. Eu me lembro uma vez de uma mãe falar assim comigo: Sandra, eu passava com meu filho na cadeira, e aí o povo do carro, assim, que estava parado no sinal, ficava me encarando, né? E eu falei: o que você resolveu fazer? E ela falou assim: fui lá na janela, bati no carro, falei: esse é meu filho, ele tem isso, isso, isso. Aí eu achei legal a atitude da mãe, né? Não é expor para passar a ver, não, para mostrar, é normal, né? E às vezes as famílias estão andando com crianças na rua, são crianças diferentes. O que é diferente, todos nós, a gente olha. Os meus filhos olham, os meus filhos questionam e eu falo, eu explico. Assim como eu explico para os meus meninos da escola também, né? Às vezes eu não consigo te entender, então me faça entender. Você não está conseguindo falar, eu não estou conseguindo entender. Vamos ter essa troca, vamos aprender. E da mesma forma, as pessoas de fora, da rua, não conhecem, é novo. É uma coisa tão antiga, né? Mas assim, as diferenças acabam que perturbam porque não tem tanto conhecimento e vivência. Infelizmente. E aí, às vezes, as crianças ou adulto passa e olha e repara, e daí? Repare e olhe. Mas é uma pessoa, é uma criança, é um ser humano. Muito bem colocado. E o nosso papel aqui da imprensa é esse aí, para amenizar esse negócio de desigualdade. Bom, Luiz, coloca na tela aí mais uma vez o telefone de contato, 3821-4488. É o telefone aqui da NTV, e também o nosso WhatsApp, para você ir de casa ficar à vontade de mandar a sua pergunta. Daqui a pouquinho a gente já tem algumas perguntas aqui e a Sandra vai responder para a gente. Bom, a gente falou da importância da fisioterapia, falamos da importância da família, mas eu gostaria que você falasse também da importância da instituição APAE na vida dessas pessoas. A APAE é importante na vida de muita gente, né? É onde as famílias e crianças com essas necessidades especiais têm o ponto de apoio, têm a referência. Onde que eu vou? Para a APAE. A APAE é uma escola hoje enorme que se divide em 3 ramos, né, em 3 partes internas, e nós hoje estamos com o ser intelectual, né, com a saúde intelectual e auditiva dentro da APAE. E mesmo assim nós ainda continuamos como referência para a parte física por ainda sermos a APAE. E isso nos faz muito contentes, nos deixa com o coração cheio de amor, para a gente poder tentar continuar sendo a referência, recebendo, auxiliando. E é ali na APAE que nós precisamos estar unidos, atualizados, que a sociedade, se for possível, possa nos auxiliar sempre que preciso. Não estou falando de auxílio financeiro, auxílio no geral, né? Em saber encarar, saber incluir, facilitar a inclusão para as crianças, facilitar no mercado de trabalho, em escola. Eu ia falar nessa pergunta mesmo, a importância, né, da oportunidade, né, dos deficientes no mercado de trabalho. Então, vamos falar com você que é comerciante, você que é empreendedor, você que é empresário. Fala um pouquinho dessa importância de abrir oportunidades para essas pessoas. Ô Sandra. Então, eu sou fisioterapeuta, mas a APAE tem uma equipe extremamente grande, composta por muitas especialidades. E temos essa parte que não faço parte dela, mas que temos os responsáveis para indicar, para auxiliar no mercado de trabalho. E a gente conta, assim, com o apoio de todo mundo, porque o trabalho dignifica o homem. É, né? Verdade, isso é então, para todos. Exatamente. Então, o que a gente puder inserir no mercado de trabalho faz bem para todos nós. Mas voltando, a APAE continua
tendo esse papel importante e necessário, e é importante que assim seja, porque assim, aparece alguém que está totalmente perdido, nasceu uma criança. Nós temos na APAI também a parte do PIPA, né? Que é o programa de prematuros, que às vezes as crianças elas não têm necessidade especial para ingressar na APAI. Mas nós temos lá dentro uma equipe competente, capacitada, incluindo fisioterapeuta dentro desta equipe, para auxiliar as crianças que nascem prematuramente. Não quer dizer que essa criança vai ficar na APAI, mas tem uma equipe que dá esse tipo de suporte. Eu sou apaixonada pela APAI. E num momento muito importante, né? Num momento bem crítico para as famílias que ainda estão perdidas com o que fazer e como fazer, né? Isso, mas aí, o acolhimento, o primeiro acolhimento. Isso, exatamente. E nós estamos o tempo todo tentando divulgar, né, em hospitais particulares e públicos, porque a nossa referência também é essa. Por isso que se faz importante conhecimento da APAI e o trabalho que é desenvolvido lá dentro. Muito bem. Sandra, está chegando perguntas aqui para a gente. É da nossa telespectadora. Um forte abraço para Carmen Lúcia. Alô, Carmen, do bairro Gramado, aqui de Patos de Minas. O incentivo ao esporte mais cedo ajuda? O esporte, ele é bom e necessário sempre. Nós temos que ver, no caso da deficiência, o que a criança tem, o que o adulto tem, o que o jovem tem, o que tem de capacidades funcionais e o que está limitando ele que possa agravar ou prejudicar o seu corpo físico ou mental, né? Nós precisamos de uma avaliação detalhada, mas é sempre importante, sempre dá para encaixar em alguma atividade física adequada, adaptada. Muito bem, a última perguntinha aqui para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui é do João Batista de Carmo do Paranaíba, o nosso sinal chegando na belíssima cidade de Carmo do Paranaíba. O nosso forte abraço a você. Como escolher um físio para a pessoa com deficiência? Eu me coloco na situação de quando eu estou procurando para mim ou para alguém da minha família, que eu tenho como referência, que é um grande amor, o meu tesouro. Seja meu pai, meu avô, meus filhos, meu irmão, família. Às vezes, David, o que eu gosto para mim, você não vai gostar. Então é uma questão muito de afinidade, mas se faz necessário, em primeiro lugar, procurar um profissional formado, bem formado, capacitado, especializado de preferência, mas que tenha principalmente muita experiência, né? Eu percebo que quando a gente começa na fisioterapia, eu me lembro que na faculdade falava assim, físio na receita de bolo, a gente ficava pensando, uma receita de bolo, então não é tudo diferente. E hoje, até esses dias, eu estava conversando com uma colega fisioterapeuta, que se chama Laciele, trabalha comigo, falei, Laci, realmente não é, né, receita de bolo, porque você pode programar, mas a criança chegou aqui, a gente faz um tratamento diferente, porque o olhar é daquele momento. Então é preciso que o fisioterapeuta, que seja escolhido pela família, tenha afinidade com a família, tenha conhecimento, tenha experiência, seja aberto a mudanças. Porque a fisioterapia, ela é muito grande, ela é extensa, envolve família, envolve não só a parte física, envolve parte emocional, psicológica, e se faz necessário uma equipe para auxiliar, e lá na instituição, graças a Deus, nós temos. Muito bem. Bom, a gente vai finalizando o nosso bate-papo aqui. Sandra Cordeiro, fisioterapeuta da APAI, gostaria de te parabenizar. Leve o nosso abraço em nome da família NTV, de todos nós, a toda a família da APAI, que Deus continue iluminando a todos vocês e a todas as famílias também, tá bom? Obrigado pelo seu conhecimento e ceder e contribuindo aqui para uma sociedade melhor. Eu que agradeço em nome da APAI, em nome do Ser 2, né, de estar aqui com vocês, falando um pouco sobre esse assunto importante, interessante, que me faz muito feliz, né? Agradeço muito a participação de todas as famílias, o envolvimento das crianças, e um forte abraço para todos. Muito bem, só deixar o telefone de contato para você que tiver alguma dúvida da APAI, é o 3822-1165, é isso mesmo, né? 3822-1165, e tem o Instagram também, aí só você digitar, tem várias ações, tem rifa, tem eventos beneficentes que precisam muito da sua contribuição, você telespectador. Então entra no Instagram APAI Patos de Minas. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais saúde na tela da NTV.
Muito bem, estamos de volta com o programa Mais Saúde na telinha da NTV. E agora a gente tem uma dica muito importante da Flávia Faria, que vai falar com vocês rapidinho. Olá, o meu recadinho hoje é para você que sente dores nas costas, má circulação, cãibras, dormências. Você precisa conhecer o Colchão Oriental J2000. O colchão possui pastilhas interativas lumimagnéticas na sua primeira camada e são elas que vão te ajudar a resolver estes seus problemas. As pastilhas interativas lumimagnéticas são formadas pela união das energias magnéticas com o infravermelho longo. Elas juntas auxiliam na melhora da circulação sanguínea, prevenindo seu organismo de diversos males. Bom, gente, esta é apenas uma das tecnologias do Colchão Oriental J2000. Você quer conhecer mais? Passe aqui na loja, que fica na Rua Major Gotti, esquina com Farnese Maciel, em Patos de Minas. Certinho, a Flávia Faria dando recado aí, falando acima de tudo de saúde aqui no programa Mais Saúde, que recebe mais uma vez aqui no nosso programa. Ele já é de casa, mas sempre muito autêntico, muito verdadeiro e profissional, Jorge Luiz Borges, que é psicólogo, e a gente vai falar da data importante, próximo domingo, Dia da Saúde Mental. Psicólogo Jorge está aqui mais uma vez. Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, sempre uma excelente oportunidade a gente poder abordar os temas da saúde de uma maneira livre e para, de algum modo, alcançar as pessoas, né? Fala da importância, então, a gente sabe que é um assunto que a gente tem que estar falando, debatendo, divulgando, como você bem falou aqui em off, todos os dias. Todos os dias a gente tem que acordar preocupado e pensando, exercitando a nossa saúde mental. Mas ter uma data específica como domingo, que é o Dia Internacional da Saúde Mental, é muito importante, né, Jorge? É uma data, assim como existem questões muito representativas nisso aí, a gente considera como sendo um movimento positivo para psicologia de maneira geral, para a saúde mental de maneira geral, porque se a gente observar o movimento da sociedade, se a gente perceber bem como a sociedade se desenvolve, é um tema que vem ganhando espaço, mas ainda não o suficiente, como tantas outras áreas. A medicina faz parte da nossa vida desde sempre, a odontologia, as ciências exatas fazem parte da nossa vida e da história da humanidade de uma maneira muito simples. Mas aquilo que está relacionado com a saúde mental, aquilo que está relacionado com a pessoa encontrar um modo de cuidar de si mesma com um profissional, ainda é muito novo e as pessoas ainda encontram muita dificuldade de chegar até os profissionais. Bom, então eu já quero fazer essa pergunta: que hora que eu devo procurar o profissional na área? Eu devo procurar o psicólogo em que momento? É interessante as nossas dificuldades, né? Normalmente procuramos médicos com uma facilidade tremenda. Se temos um problema em casa, numa parede, a gente procura um profissional específico para aquilo ali. Mas quando se trata de saúde mental, as pessoas vão para o aconselhamento, as pessoas vão ler sobre os signos na internet, vão falar sobre Mercúrio retrógrado, mas não querem falar sobre as próprias dificuldades com um profissional da área. A gente percebe o quê? Não é exatamente sobre a hora certa, mas são os 1000 caminhos que muitos tomam antes de chegar até no profissional da saúde mental. E qual que é a diferença do psicólogo com o psiquiatra, Jorge? O psiquiatra é um profissional formado em medicina que estudou um pouco da psicologia. Já o psicólogo, ele não vai receitar remédios, não é um médico, ele vai trabalhar no âmbito da psicoterapia, do atendimento clínico, mas não vai trabalhar com prescrição de medicamentos. Os psicólogos, nós não somos médicos. Mas é muito confuso para muitas pessoas ainda, porque hoje em dia tantos se intitulam, por exemplo, terapeutas. Eu sou terapeuta, mas espera aí, qual que é a sua formação? Eu fiz uma formação ali num curso específico. Não, mas às vezes você não tem... Procure saber se a pessoa que você está procurando, qual é a formação dela. Se informe. O que ela estudou, no que ela aprimorou, no que ela continua estudando, para você saber se aquele profissional está realmente capacitado para te atender bem.
Muito bem, foi isso que a gente estava falando aqui no bloco anterior com a fisioterapeuta, que é importante a gente pesquisar antes de você. Não é simplesmente você ir num médico ou num profissional daquela área, você pesquisar em qual profissional, o histórico, a formação deste profissional. Bom, vamos falar também aqui sobre homens e mulheres. A gente vê a depressão. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta antes da gente colocar um índice aí sobre homens e mulheres, quem mais estão acometidos pela depressão. Qual que é a diferença da depressão e da tristeza? Existe a diferença, ô Jorge? É muito boa essa pergunta pelo seguinte sentido. As pessoas às vezes vão pesquisar na internet sobre o estado que elas estão. Vão falar assim, eu estou desanimado para o trabalho, eu estou sem ânimo para fazer coisas que antes me deixavam entusiasmado, agora eu já perdi um pouco a graça. Será que eu estou com depressão? Todos nós temos esses momentos, ou de tristeza profunda, de desânimo, de descrença mesmo com a vida, de angústia, de ansiedade. Mas para dizer, eu estou doente, eu estou adoecido, nós precisamos analisar melhor os critérios. Só que, infelizmente, muitos também, nas conversas, nas filas de banco, nos salões, as pessoas se expõem, né? Falam do que elas estão sentindo, e aí outras pessoas escutam aquele relato e já começam a dizer, eu acho que isso aí que você está é depressão, hein? Realmente muito acontece. Parece demais com aquilo que a minha tia teve, com aquilo que o meu pai teve. E não necessariamente. Mais importante de saber o que você tem é ir até alguém para dar um passo, um profissional que te auxilie nessa caminhada. Não interessa necessariamente o nome, o diagnóstico, mas se você está disposto ou se você já consegue, porque nem sempre a pessoa consegue, né? Porque não está bem, mas dar um passo inicial na busca por um melhor estado de saúde. Mas é claro que existem casos em que a pessoa se entristece, vem passando por um processo longo de tristeza e aquilo desencadeia uma depressão. Mas nós não vamos aqui conseguir apontar e dizer, não, aquilo, depressão, aquilo outro é só tristeza. Não, existem estados de tristeza profunda que vem se arrastando por anos, mas que não necessariamente se enquadra ali dentro do diagnóstico. Então, fazendo a pergunta, quem está mais acometido com a depressão hoje? Pode-se dizer no mundo inteiro, não só no Brasil, o homem ou a mulher? Você tem essa estatística? Sim. Consegue falar a respeito disso, Jorge? Sim, o índice da Organização Mundial da Saúde é que acomete em maior número mulheres. E por quê? Por quê? Então, isso é interessante. A pesquisa, ela é um número que às vezes sana a nossa curiosidade, mas não necessariamente ela traz uma resposta boa. O que nós percebemos na área da saúde, principalmente na área da saúde mental, é que as mulheres têm muito mais facilidade em pedir ajuda no momento de dificuldade do que os homens. Os homens tendem a tentar ser mais autossuficientes no momento de dificuldade. Então as mulheres, elas expressam com muito mais espontaneidade aquilo que gera sofrimento. Claro, muitas ainda guardam dores, angústias, traumas e que têm dificuldade de falar, mas ainda assim a facilidade é maior pela mulher do que o homem de procurar ajuda. Muito bem, falando em procurar ajuda, da gente se expressar, como você falou, quando a gente está com um problema, principalmente de saúde mental, a gente tem um índice aí, que pesquisamos aí, a fonte é super importante, o Luiz pode colocar na tela, se tiver à disposição aí, Luiz, que esse índice fala, está um pouquinho distante, da dificuldade que as pessoas têm para falar sobre a saúde mental. A gente vê aí no índice vermelho, né, as pessoas que procuram familiares e amigos fora do trabalho, né, 21%, 50%. Por que essa dificuldade, Jorge, as pessoas têm de falar isso no âmbito de trabalho ou com o familiar preferem procurar sempre o amigo, alguém fora da família e do trabalho? O mais complicado quando se trata de ajuda são os julgamentos. Infelizmente, tem muitas pessoas dentro dos contextos familiares que, ao se depararem com a dificuldade de algum parente, começam a julgar, apontar, criticar, achando que essa postura, de algum modo, vai ajudar a pessoa. Muito pelo contrário. Se de repente os pais recebem mal a angústia de uma criança
Se os parentes estão sempre prontos para apontar o dedo, fazer uma crítica, é mais comum que a pessoa que está em sofrimento, ela vai começar a se retrair. Ela vai começar a sentir que aquele ambiente não é um ambiente acolhedor para ela falar a respeito daquilo que angustia ela. Então, o que acontece? Não necessariamente os ambientes familiares, alguém encontra ali naquele ambiente familiar um acolhimento real. Muitas vezes o que a gente percebe é isso. É julgamento, é condenação, é crítica. Mas você está agindo dessa forma? Seu casamento está assim porque você fez isso. Usa a culpa para fazer a pessoa se sentir mal pelo sofrimento dela, achando que isso vai promover mudança. E não, de maneira nenhuma. O que a gente precisa, e que muitas pessoas têm dificuldade, é de acolher, é de ouvir, é de estar presente, é de sentar ali num momento e deixar a pessoa falar sobre a dor dela sem condenação, sem apontar dedo. Essa é a grande dificuldade. Muito bem, a gente vai falar muito mais sobre o dia, a importância do próximo domingo, o Dia Internacional da Saúde Mental, depois do intervalo. É rapidinho. Estamos de volta na tela da NTV com o programa Mais Saúde, através do canal 8.1 Digital e no Facebook na página NTV Patos de Minas. O telefone está na sua tela para você fazer a sua pergunta, o seu questionamento, e a gente volta o nosso bate-papo falando da importância do Dia Internacional, né, da Saúde Mental. E o psicólogo Jorge está aqui com a gente, Jorge Luiz Borges, e já está chegando perguntinhas aqui pra gente. Vamos lá, o programa que é feito para vocês. É o Giovanni do bairro Sorriso. Alô, Giovanni, forte abraço, obrigado aí pela sua audiência. Como consigo controlar a minha ansiedade? Existe um controle para tal da ansiedade? Acaba gerando mais ansiedade ainda. Se a pessoa se preocupa com o estado que ela está, é uma tendência natural que ela acabe ficando mais nervosa. A questão é muito individual, mas é importante lembrar que coisas boas precisam ser feitas no dia a dia, coisas que agreguem saúde. Normalmente a gente deixa o estado chegar num ponto quase insuportável para procurar um auxílio. E o que acontece? No final da história tem um médico lá para te receitar um medicamento. Mas o que pode ser feito antes para a gente cuidar da nossa saúde mental, para que os nossos estados, que são naturais, estados de angústia, estados de ansiedade, não fiquem tão extremos como muitas vezes chegam a estar? Se é uma atividade física, se é um bom momento entre amigos, se isso ainda está sendo possível ser feito, porque a pessoa pode estar num grau de ansiedade em que atividades simples do dia a dia se tornam impossíveis de serem executadas. A pessoa abandona o trabalho, a pessoa não consegue estar num ambiente com muita gente, e atividades simples se tornam atividades impossíveis de serem feitas. Então, mas é bom sempre lembrar que a nossa saúde começa anterior à medicina, que a nossa saúde depende de vários fatores que são anteriores àquilo que vai ficando extremo e que vai dando sinais de que algo foi suportado durante muito tempo. Muito bem, a importância do nosso programa e o papel da NTV, eu vou destacar nesse momento de muita importância mesmo, de verdade, o papel da imprensa, a credibilidade que a NTV tem, e ainda mais nesse assunto de saúde mental. Olha a pergunta que chega do nosso telespectador, do Tiago. Ele não identificou de qual bairro, local, até para se preservar, talvez nem seja esse o nome do Tiago, mas está aqui o Tiago: eu preciso de ajuda, mas não sei como pedir. Como devo fazer? É bem ampla essa pergunta, mas a gente sempre pensa de uma maneira prática para contribuir com quem está nessa dúvida sobre como dar o primeiro passo. Olha, tanto as faculdades oferecem atendimento para a população. Em Patos de Minas existem várias clínicas, vários profissionais, mas vale sempre o entendimento da tentativa. Faça uma tentativa com alguém. Escolha, não necessariamente por indicação, mas escolha um profissional, vá até ele, vê se você vai se identificar com ele, porque não necessariamente aquele primeiro profissional que vai te atender vai te satisfazer naquilo que você procura. Então a busca faz parte da saúde. Experimentar
uma linha de atendimento e ver se aquilo ali contribui com a sua saúde mental, avaliar se aquilo ali já está te proporcionando algum tipo de melhora. Sem tentativa, sem uma aposta, a gente não sai do lugar. Então, algum risco, algum investimento a gente precisa fazer, porque isso já é sinal de que a gente tem o interesse em algum tipo de melhora. Mas o primeiro passo, a gente pode se dizer que é muito importante admitir que realmente o Tiago está precisando de ajuda, admitir que é impotente, que realmente está precisando de ajuda, é um passo importante, né? Sim, todos nós temos nossas fragilidades, nossas fases ruins, nossos momentos em que nem tudo flui como a gente esperava, e é claro que ficarmos diante das nossas fragilidades é difícil, mas fazer esse caminho também até a procura por ajuda é difícil também. Esse é um trânsito complicado de ser feito. Mas a partir do momento que você sente que teve uma ação, uma caminhada até alguém, de algum modo aquilo afeta positivamente a nossa autoestima. Peraí, eu já busquei alguma coisa, eu já fiz uma tentativa, eu já dei um primeiro passo, eu já iniciei. Aquilo já traz um pouco de energia. Então valeu aí a sua tentativa e a sua pergunta, viu, Tiago? Tá bem respondida aí pelo profissional. Bom, a gente vê, e quando a gente fala de depressão, que é o que a gente está falando, acho que essa é a doença do século e a mais procurada nos consultórios. Eu não estou errado não, né? Que se eu estiver errado, você pode me corrigir. O estresse, a depressão, de maneira geral, as nossas angústias, as nossas insatisfações, elas se manifestam através desses relatos, dessas queixas. Eu quero dizer, porque muitos devem pensar, porque isso é da nossa rotina, do nosso dia a dia, mas existe também, e se existe, pode responder, a depressão infantil. Ela existe, ela vem aumentando, o que você diz? Existe. As depressões, elas nos acometem. A tristeza é inerente ao nosso funcionamento. Em todas as fases da nossa vida. Só que nós somos o resultado do ambiente em que nós vivemos também. Quando a gente fala de depressão infantil, a gente percebe que muitos pais fazem um movimento de vou levar meu filho no profissional. Meu filho já está grande ou já está numa determinada idade, mas eu acho que ele precisa de ajuda. Mas observa como o próprio indivíduo que vê no outro o adoecimento, às vezes não faz o próprio movimento de procurar ajuda para se tratar, para se cuidar, principalmente nesses ambientes familiares. Tem uma criança, essa criança apresenta sinais de algum tipo de disfuncionalidade, mas espera aí, por que os pais também não podem procurar a ajuda deles? Isso também pode contribuir. A gente não pode apontar apenas para um elemento do contexto familiar. É preciso que cada um faça a sua parte para buscar a própria saúde. Se eu estou mais saudável, eu vou conviver melhor até com aquele que não está tão saudável. Certo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui por curiosidade. Eu tenho essa liberdade com você, Jorge. Quando a pessoa está acometida com depressão, não pode se dizer que essa doença passa ou pega, não é bem assim. Mas influencia nas pessoas ali do seu convívio, seja na família. Se meu pai está com depressão, eu estou mais propício a também herdar essa depressão, ou no trabalho um colega está com depressão, isso pode me afetar também? Interessante demais, eu acho que esse é um campo excelente. Eu fiz por curiosidade mesmo a pergunta. Mas é fantástico, porque assim, isso é falado quase todos os dias no contexto do consultório, porque o doente, ele adoece quem está em volta. Se você tem alguém no convívio que apresenta um adoecimento de alguma forma, não posso citar um exemplo específico, as pessoas vão se identificar. Parece o meu caso, é o caso de tal pessoa. Mas se você convive com alguém que gera um conflito muito grande, provavelmente você também adoecerá. E muitas vezes o doente não procura ajuda, mas aquele que está em volta, que sofre com aquele adoecimento, é o que precisa procurar ajuda. É o disposto. Nem sempre o que está mal, nem sempre aquela pessoa que está mais adoecida, ela busca o profissional. Mas se eu convivo e aquilo me prejudica, a doença do outro me prejudica, cuidar, lidar, as dificuldades que eu estou tendo com
o adoecido, seja ele o depressivo ou não depressivo, ou qualquer outro tipo de transtorno, até mesmo físico. Eu cuido de uma senhora acamada de 90 anos. Tá, mas às vezes isso está te gerando um desgaste. Olha que a gente não está falando de uma depressão, mas é um contexto. Aquilo ali está me gerando uma dor muito grande, uma dificuldade muito grande, eu estou desgastado, então cabe a mim procurar a minha ajuda. É sempre bom esse termômetro. Se eu estou bem, eu lido melhor com quem está em volta de mim. Se essa pessoa que está em volta de mim também estiver doente, e eu estou adoecido por ela, essa pessoa não procura ajuda, mas eu posso fazer esse movimento, eu posso buscar. Ô Jorge, a gente está falando da depressão porque, como eu disse, essa é a doença que mais afeta a todos e acometem a todos, mas tem também o transtorno de bipolaridade, né? Bipolaridade. Como que a gente identifica se a gente é bipolar? Eu vejo muita gente até brincando. Hoje você tá bipolar. Você é bipolar, meu marido. Aquela menina é bipolar. Existe até músicas e hits que fazem esse tipo de brincadeira. Mas como que a gente identifica a bipolaridade? Tem alguns sintomas? Claro. O que caracteriza a bipolaridade é uma característica sempre extrema. O extremo da oscilação de humor. Só que no convívio do dia a dia você pode ter essa impressão com um colega seu, com um parente seu. Ele muda de humor demais, então é bipolar. Olha que diagnóstico, como que seria fácil diagnosticar as pessoas dessa forma. O termo ficou até popular demais, né? Caiu na boca do povo. Então, se eu conversei com você agora e você tá legal, e mais tarde eu te encontro estressado, fala, pô, mas o David tá bipolar, ué. Que é isso? E não necessariamente isso contribui nem para te ajudar, porque, eu tô falando que tá bipolar, mas e aí, né? De fato, como que isso vai contribuir? E se tiver mesmo, vai ser a própria pessoa que vai ter que procurar a ajuda dela, e até para identificar isso, se for uma bipolaridade ali, clinicamente identificável, ela vai ter que partir para uma medicação. Então não é tão fácil assim, não é tão jogado. E existe cura, Jorge? Tratamento, tudo relacionado com a saúde mental é um caminho, é um processo. Por quê? Porque são características profundamente humanas. Como que a gente cura o ser humano dele mesmo? Tanto a bipolaridade quanto a depressão. Todas as características são inerentes ao nosso funcionamento mental. Agora, como que esse sujeito vai se relacionar, o sujeito doente, vai se relacionar com a sociedade, e se ele vai conseguir voltar para ter bons convívios, relações saudáveis, aí já é uma outra história. Mas entendam sempre como um processo, como um exercício que precisa ser feito a nível de manutenção. Aí a gente consegue uma melhora significativa, a gente consegue a volta da qualidade de vida, que é o que a gente coloca como fator principal. Tocou num assunto importante, que é pergunta aqui da nossa telespectadora Maria Tereza, do bairro Nossa Senhora de Fátima. Quais atividades eu posso fazer para melhorar a minha saúde mental? Uma delas é a que quase ninguém gosta, né? Que é a atividade física. A maioria não gosta, mas é um fator muito importante. Se for fazer bem, cada pessoa que descubra os próprios hobbies, o que traz, o que agrega saúde. Como eu disse, se chegou num ponto de que a medicina é a resposta, então é porque existem coisas que ficaram para trás e que ficaram faltando. Como está o seu investimento de tempo nas suas próprias tarefas? Muitos se empenham em ajudar todo mundo, em correr atrás de resolver problemas de todo mundo, e vão se deixando de lado. Quando você pergunta para a pessoa, e como que está o seu foco em relação às suas próprias coisas? As coisas que te agregam. Não, eu tenho que resolver isso para uma pessoa, resolver isso para outra. Pois é, mas será que vale a pena você se deixar de lado? Porque é muito bonito, né? Fulano ajuda, nossa, corre atrás de coisa para todo mundo. Mas espera aí, e o seu tempo disponibilizado para você mesmo? Mas a pessoa, nem sei. Pois é, então já é preciso iniciar algumas tentativas, né? Ô Jorge, fala um pouquinho, que a gente tem um minutinho pra gente finalizar aqui o nosso programa. Fala um pouquinho do seu trabalho, seu canal no YouTube, suas redes sociais, um trabalho paralelo que você desenvolve também. Eu sempre penso que esses momentos que a gente tem aqui, tanto na imprensa, e se a gente conseguir trazer isso também nas redes sociais, eu tenho um canal no YouTube que chama Terapia em 6 Minutos. Em 6 minutos eu debato alguns temas, assim como esses que a gente debateu hoje. Por quê?
é trazer a psicologia para as pessoas. As outras áreas não estão tão acessíveis para nós, porque fazem parte desde a nossa infância. Da nossa infância você vai no médico lá, você vai no dentista, são os exemplos que eu citei aqui. Mas e a psicologia? Ela não faz parte da nossa vida nem na escola. Então, se a gente pode, até a linguagem que a gente fala, puder chegar mais até ao público, acho que contribui bastante. Então, a gente faz nossa parte aqui nesse debate, porque ele é bacana, ele é popular, é para que as pessoas entendam, para que as pessoas pensem assim, nossa, eu achava que psicologia é uma coisa tão distante, eu achava que psicologia é coisa de doido. De fácil acesso, né? Fácil acesso. E está acessível, né? Através desses diálogos que a gente estabelece. Assim. Sua rede social? Jorge Luiz, _Borges, também os vídeos do Terapia em 6 Minutos estão lá. Eu acho que é interessante a gente poder falar sobre tudo isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, a sua contribuição. A você aí de casa, o meu muito obrigado pela enorme audiência. A gente se encontra no próximo programa. Bom, você que continua ligado na tela da NTV Estúdio 1 da NTV, quem está lá com NTV News, já pode abrir aí na tela. O Odair Cardoso, se estiver aí na tela, já pode abrir aí comigo para a gente ver aí o que vem acontecendo no NTV News. Ó, tá se ajeitando. Ó, daí. Boa noite, tudo bem? Não é uma selfie, né? Eu tô aqui arrumando a gravata, sabe? Apesar do Luiz ter me avisado, mas eu tô aqui já pronto, viu, David? É autoestima, isso é bom, saúde mental, muito bom, foi o nosso tema aqui hoje. Muito bom, aliás, um abraço pro Jorge aí, que é um camarada de primeira hora, grande parceiro, né, gente finíssima, tanto nas entrevistas como pessoalmente, é gente muito boa, gosto muito dele. Bom programa, bom trabalho, bom jornal. Abraço para você, David.